Acho que estamos ao vivo. Agora... Deixa eu ver lá. Bom, estamos ao vivo. E agora tem um certo atraso. Acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. E agora... Você está no PC, Mariana? Atraso. Bom, a gente está tendo um certo um atraso em relação, pelo menos o que eu vejo aqui na página da Duenf, a minha voz está saindo com um atraso muito grande. É um retorno. Tá mesmo, acabei de ver aqui. É um retorno. Bom, mas estamos recebendo aqui comentários. Como que a gente consegue ver esses comentários, assim? Pois é. Isso tá, na live comenta. Onde? Uhum. Tá. Tem um atraso. Se a gente entra no StreamYard, nós conseguimos ver normalmente. Agora, tem um atraso no... Vai ficar salva a live? Não sei. Então, Mariana e Denise, vamos... Eu não sei. Vamos fazer assim, como tem um atraso muito grande no... Se vocês abrirem no Facebook, vocês vão ver o atraso. Mas vamos falando, tá? Pergunta se tem alguém aí nos ouvindo nesse momento. Se as pessoas estão conseguindo ouvir, ver. Eu abri aqui pelo celular o Facebook e tá direitinho. Tá tudo ok? Tá. Bom, tá. Então, é engraçado porque eu vejo a minha imagem num lugar e no outro, essa imagem chega 20 segundos depois. Esperando o pessoal chegar. O pessoal está entrando. Esse atraso vai atrapalhar um pouco, mas vocês continuem falando, que acho que vocês, se assistirem pelo Facebook, vão se complicar, como eu estou me complicando agora. Eu estou focada no que eu vou falar, entendeu? E depois a gente vê se alguém gravar, se as pessoas conseguirem gravar para a gente rever depois, vai ser legal. Bom, vamos começar então, já são... Bom, vamos lá. Apesar do atraso na transmissão, vamos começar. Já são 10h05 e eu peço ao público ter um pouco de paciência por causa desse atraso, que nós temos um retorno da nossa própria voz muito tempo depois de vocês.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Rogério Miguel, sou professor de Filosofia da Universidade Estadual Norte Fluminense, lotado no Laboratório de Cognição e Linguagem do Centro de Ciências Humanas, ou Centro de Ciências do Homem. Eu sou coordenador do projeto de extensão intitulado Reflexões sobre a Saúde Mental de Estudantes Universitários através de rodas de conversa, popularmente conhecido como o Projeto de Saúde Mental da Universidade. E eu, em primeiro lugar, quero agradecer a diretoria da UENF, né, da Associação dos Docentes da UENF. Eu também sou associado da UENF, e agradeço a gestão Avançar na Luta, né, o presidente Ricardo Nóbrega, a vice-presidente Luciane e a primeira vice-presidente Maria Raquel, e a primeira secretária, Verútica Reis, que é a nossa coordenadora. O assunto sobre saúde mental já é de interesse meu há algum tempo, desde 2016, mas foi de uma maneira um tanto diletante, e Verútica desenvolveu com seus estudantes de pós-graduação ideias para desenvolver este projeto, e o concebeu em 2019. Estamos aí desde 2019, começamos a estruturar uma equipe vai fazer um ano, e nós contamos com 2 psicólogas, uma estudante de serviço social, uma fisioterapeuta, um bolsista de nível médio de engenharia e uma discente da UENF. Eu peço desculpas mais uma vez, porque eu estou recebendo o retorno atrasado aqui, tá? Estou ficando meio complicado aqui. Bom, esse tema sobre a saúde mental na universidade já é algo sensível há algum tempo, né? Somente entre estudantes, mas também envolvemos técnicos e professores, em virtude da própria demanda. Tá? E a metodologia que utilizamos de roda de conversa, em que as pessoas se reúnem, e nossas 2 psicólogas, elas comandam ali, né, orientam essa conversa para tratar de assuntos como ansiedade, insegurança, angústias e casos até de depressão, para as pessoas compartilharem as suas queixas e poder, né, serem ouvidas. E agora nós fomos convidados para tratar desse assunto para além da saúde mental na universidade, né, mas incluindo sobre este momento em que passamos de pandemia, epidemia da Covid-19 e suas consequências em nossas vidas, que não preciso falar muito, que todos nós estamos sentindo. E eu vou deixar para Denise e Mariana desenvolverem essa conversa. Tá? A dinâmica será a seguinte: vamos começar com Denise, depois passamos a palavra para Mariana, e em seguida vamos abrir aqui o chat para receber. O chat já está aberto, para receber perguntas e podermos aqui, né, ampliar um pouquinho o diálogo. Vamos então para Denise Lima Tinoco, que é jornalista e psicóloga, e uma das nossas psicólogas no projeto de extensão. Nós temos mais ou menos 10 a 12 minutos, tá? E em seguida eu apresento Mariana devidamente. Tá? Denise, bom dia, é contigo. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer a UENF e a UNIF, essa renomada faculdade, pela oportunidade da gente estar participando aqui
para falar de um assunto da hora, que é a pandemia e a saúde mental. Estamos enfrentando, né, aí, uma emergência mundial de saúde pública, que atinge a todos nós e as nossas vidas, com consequências, assim, imensuráveis. E essa live veio em boa hora, sabe por quê, pessoal? Porque são momentos como esse nos proporcionam trocas de ideias e experiências que podem ajudar a todos nesse momento de pandemia. Estamos sendo convocados a dar conta sobre os novos desafios impostos todos os dias. Cada dia a gente acorda com uma nova, uma notícia, uma oportunidade, uma esperança. E nos encontramos em momentos de recolhimento, de afastamento físico, uma parada compulsória, vivendo situações duras e difíceis. Então, um sentimento de perplexidade e medo tomou conta das pessoas. Se a gente parar para pensar, quem um dia imaginou, ao sair de casa e deparar-se em plena segunda-feira com as ruas vazias, cidades fantasmas e metrópoles paradas? Pois é, o Covid-19 proporcionou aquilo que estávamos adiando há muito em nossas vidas, que é o encontro com nós mesmos. Por outro lado, pessoal, prestamos atenção e observemos juntos que as condições de um momento como este de insegurança e dúvida causada pela pandemia valem muitas reflexões. Podemos experimentar muitas sensações. Nunca tivemos tanto tempo, o ócio, o contemplar. Passamos a ver coisas que passavam despercebidas em nossas vidas, pelo cotidiano capitalista que vivemos. Produção, produção, produção. E o trabalho psíquico que efetuamos na busca por alternativas que diminuam os danos emocionais, psíquicos, financeiros, sem sombra de dúvidas, nos proporcionam transformações. Transformações essas, transbordadas em sintomas psicológicos, gerados tanto pelos temores em relação à doença, quanto pelas medidas tomadas para conter a epidemia, a famosa quarentena e o isolamento social. Estamos, gente, em quarentena, em isolamento social. E eu acho que cabe aqui a gente estar expondo essa questão, o que gera muitas dúvidas. A quarentena, segundo o Ministério de Saúde, é uma medida de restrição para o trânsito de pessoas, visando o quê? Diminuir a velocidade da transmissão do vírus. Ela tem força de lei. E o não cumprimento pode exigir, assim, punição por parte do governo. Então, é uma coisa que todos estamos inseridos. É o cuidar de si e o cuidar do outro. Já o isolamento social é diferente. O que seria esse isolamento social? É uma medida voluntária, feita por alguém que esteja infectado ou com suspeita do Covid, visando o quê? A prevenção da transmissão do vírus. A pessoa fica, o quê? Em recolhimento e isolamento no seu domicílio, até dos entes queridos, visando não propagação do vírus. Então,
Nós vamos pensar aqui. O vírus, pessoal, é uma realidade. Ele existe. Não podemos ficar trancados para sempre. Temos que cumprir quarentenas, sim, mas podemos cobrar, mas podemos sair, comprar o pão, ir ao supermercado, ir ao banco. Podemos fazer as coisas que fazemos todos os dias, mas com uma coisa importantíssima, que é o quê? A proteção. O uso das máscaras, lavar as mãos todos os dias, usar o álcool gel. Olhem bem, gente, sobre a pandemia. Não é disso que se trata? De um serzinho invisível, um corpo estranho, com a capacidade tamanha de esgaçar e alterar radicalmente as nossas vidas. Reflitam. Nos encontramos sós e desamparados, na dor do momento, todos sem distinção de ninguém. Estamos desamparados porque vivemos e gostamos de quê? De ter uma certeza, de nos agarrarmos a algo que nos acalentem, que nos dê o quê? Certeza de que podemos sobreviver. E nós gostamos de resposta para tudo. Vivemos a pensar, nesses últimos tempos, em tentativas de criar caminhos que nos conduzam com menos traumas por essa passagem. Passagem esta que nos resultem de quê? De um final feliz. Vejam que este pensamento ele é estruturante. Saber que poderemos passar por isso, que a gente vai abrir a porta da casa e poder sair, poder abraçar, poder beijar, poder tocar, ter contato social novamente. Vejam que esse pensamento ele é estruturante, é o pensamento da certeza. E diante deste quadro da presença do coronavírus, de confinamento, de isolamento, surgiram em algumas pessoas sentimentos de tristeza, depressão, angústia, medo, pânico, inconformidade e a não aceitação da doença. Tudo isso refletindo na nossa saúde mental. Nos encontramos agora, nesse momento, numa live de contexto universitário. E muitos alunos, a gente tem que pensar nisso aí, saíram de outros estados em busca dos sonhos, das conquistas, dos planos e desejos. Desejos castrados pela presença do vírus. E aí perguntamos, como está a saúde mental dos estudantes universitários castrados pela presença do vírus? Muitos encontram-se distantes da família, com poucos recursos financeiros e com uma demanda enorme de incertezas, dúvidas para este ano letivo de 2020. O que vai ser desse ano, pessoal? Será que chegaremos ao fim? Será que vai ter aula? Será que as aulas voltarão? Como que a gente vai estar vivendo isso aí? Então, muitos são os questionamentos com relação à qualidade do ensino. Tiveram lutas, noites de estudo, sofrimentos para estudar numa universidade como a UENF, uma renomada faculdade, optaram por ensino presencial e estão tendo a distância. Olhando sobre outro prisma, nós podemos estar aí pensando, e esses pais? No esforço desses pais de ter que sustentar tanto psicologicamente
como financeiramente o filho sem poder produzir dinheiro por causa da quarentena. Ao vazio, à invulnerabilidade, nos encontramos em desamparo, sim. E ao conectarmos as mídias digitais, em busca de respostas para apaziguar essa aflição que estamos passando, o que nós encontramos, pessoal? Encontramos uma enxurrada de informações, a chamada infodemia, que é um bombardeio de notícias, sobre o mesmo assunto repetidamente, sobre o Covid-19, por longos períodos de tempo e o dia todo, alargando ainda mais o quadro de ansiedade. Aí fica aqui a pergunta, né? Como que estamos lidando com tudo isso? Como que estamos lidando com os nossos pensamentos? O que estamos fazendo nesse momento, que é um encontro da gente com a gente mesmo, e as pessoas que estão ao nosso redor, dentro dos nossos lares, nossos vizinhos, nossos amigos. Existe, assim, um grande consolo, uma coisa que, no momento atual, está sendo estruturante, que é poder termos contato, como a gente está fazendo aqui agora, de estar em contato com o outro, procurando o quê? Certeza, estruturação, de dividir com o outro esse momento tão difícil que a gente está passando agora. E diante disso aí, eu passo a palavra para o Leonardo. Oi, Denise, obrigado pela sua contribuição. Você tocou em pontos sensíveis, né, que são os efeitos das medidas que são necessárias para evitar a proliferação, né, do vírus, efeitos, assim, elencando o que você colocou, efeitos que levam a esse temor, medo, em relação à contaminação. E, por outro lado, a gente tem também um certo descaso, né, aquela ideia de que isso não vai acontecer comigo. É um choque entre esses dois extremos, digamos assim. E o problema do distanciamento, né, de não poder mais encontrar as pessoas como antigamente, visitar os seus parentes, não poder abraçar, beijar, tá? E também a questão o problema das perdas financeiras e perdas afetivas, né? Perdas familiares, principalmente pessoas que morrem, vão para o hospital e não podem ter acesso, os parentes não podem ter acesso, e às vezes sai de lá. Bom, enfim, vocês estão vendo por aí. No caso também, você tocou no problema dos estudantes, que também envolve a questão dos professores, né, os técnicos e os terceirizados, mas os estudantes mais sensivelmente, principalmente calouros, que eles já estão quase terminando. Tá? E quem está no meio acaba perdendo, não perde a motivação. Os primeiros os calouros podem até perder um pouco mais a motivação, principalmente a questão de problemas financeiros, saindo de outras cidades, saindo de outros estados, né, como é que fica o financiamento, vamos dizer assim, da estadia deles aqui para estudar. Né? E tudo isso, junto com, como você chamou de infodemia, proporciona essa massificação de informação e desinformação também, muita confusão, junto com toda a celeuma das nossas mazelas políticas cotidianas, tá? Que depois a gente pode mencionar em algum momento, falar sobre isso, e
que geram mais incerteza, mais desamparo, em quem confiar, no que confiar, como me preparar para poder captar as informações que realmente valem a pena, né? E depois desse cenário, eu passo a palavra para a Mariana, para falar para a gente o que ela pensa sobre isso também, e sobre, sim, algumas medidas para a gente lidar com isso tudo. Tá? Apresentando Mariana Carvalho Ferreira Gomes, psicóloga e mestra em Cognição em Linguagem, pelo Programa de Cognição em Linguagem da UENF, e faz parte, né, do nosso projeto de extensão universitária sobre saúde mental. Tá? Mariana, eu passo a palavra para você. Denise, eu vou fechar o seu microfone e o meu. Tá? Uhum. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Então, né, diante de tudo isso aí que a Denise está falando, diante desse cenário que a gente está vivendo de pandemia, de dificuldade social, econômica, tem questões que nos cercam o tempo inteiro. E aí a gente se pergunta, né, como lidar com todas essas questões, como lidar com as nossas angústias diante desse cenário, podemos chamar de trágico, né? Cenário angustiante, que a gente não tem lembrança de ter passado por ele. E aí, uma das coisas que me vem, assim, né? Será que a gente tem se colocado quanto sujeito diante de toda essa pandemia, ou a gente está aí se esquivando de dar conta dessas angústias, tentando encontrar respostas no que nos vem, né? Como a Denise falou, a gente tem uma enxurrada aí de informações, de noticiário, o tempo inteiro que a gente quiser, a gente pode abrir, ligar a televisão, abrir o computador, sempre teremos alguma informação para acrescentar, talvez. Mas, assim, a questão que me fica diante disso é por que, assim, por que a gente tem buscado tantas informações o tempo inteiro, assim? Será que isso tem sido válido para mim enquanto sujeito? Porque, claro, né, é importante que a gente vá se atualizar para que a gente não fique alienado diante do que está acontecendo no nosso cenário, na nossa vida. Mas, assim, que resposta, né, que eu tenho buscado? Por que eu tenho visto tantas informações? Porque a gente escuta muito, né, as pessoas falarem, nossa, eu não aguento mais vivenciar, escutar coisas na televisão, escutar pessoas falando que quantas pessoas morreram, quantas pessoas contraíram um vírus, mas, assim, o que isso de mim fala, né? E eu, quanto sujeito? Porque eu acho que essa pandemia, ela traz esse voltar para si, assim, esse lugar de estar recluso, né, de estar isolado, dá essa oportunidade para a gente para voltar para si. Mas por que, né, tanta busca de informação? E eu vejo também que a gente tem uns dois lados da moeda, né? É como se muitas pessoas estivessem buscando muitas informações e outras negando as informações que a gente tem, que, como a Denise falou, né, é um cenário trágico e a gente tem que tomar medidas preventivas, porque é aquele lugar, assim, a gente precisa sobreviver diante disso tudo, sobreviver fisicamente e psiquicamente. Mas, assim, por que tem pessoas também negando isso tudo? Será que é porque, né, me parece, assim, que é porque não quer se haver com o que tem que fazer, assim, não quer se movimentar, não quer se mexer diante do que a gente tem que fazer. É preciso ficar em casa, é preciso tomar medidas de higiene. Será que essas pessoas estão dispostas a fazer esse movimento de ficar em casa, de perder uma grana mesmo, deixar de trabalhar, porque é preciso pelo outro, é preciso por si mesmo?
Né, assim, eu acho que diante desse cenário de ficar em casa, a gente tem esses dois lugares, né? Aquele que busca muito e aquele que busca nada. São os extremos que nunca trazem um lugar de saúde, assim, diz alguma coisa desse sujeito, né? Fala desse lugar de adoecimento ou de um possível adoecimento, uma possível angústia. E aí, né, essas pessoas, a gente escuta muito falar na televisão, tenta manter a sua rotina, né? Mas, gente, será que dá para manter uma rotina diante de um cenário desse, assim, né? Todo mundo estava habituado a ir para a faculdade, para o trabalho, a ter reuniões sociais, poder se movimentar, ir ao supermercado e à rua quando quisesse. Mas aí agora a gente não pode mais. E aí, manter uma rotina é importante. A gente sabe que né? A nossa estrutura psíquica, ela está habituada a isso, a fazer as mesmas coisas, e isso nos traz um conforto. Mas que rotina é essa que a gente vai manter se eu não posso fazer o que eu estava habituada a fazer, né? E aí é uma questão. Devemos sim buscar o nosso lugar de rotina, mas não a rotina que me dizem para fazer, né? Vá praticar atividade física. Praticar atividade física é importante, porque a gente sabe, né? É uma mente sã, um corpo são. Mas qual é a minha rotina? Minha rotina é de praticar atividade física. Nesse momento, eu suporto praticar uma atividade física. Nesse momento, eu suporto acordar todos os dias às 7 da manhã e tomar um café e mudar minha roupa. Eu suporto isso, né? E se não suporto, o que está acontecendo comigo, assim? Porque uma coisa interessante, assim, que mesmo que a gente ache que a angústia é algo que adoece, mas não, a angústia é algo que movimenta, né? A angústia, ela provoca esse movimento. Porque ninguém gosta de ficar angustiado, ninguém gosta de ficar sentindo mal-estar. Eu estou incomodado, né? Tô com um aperto no peito, preciso fazer alguma coisa para sanar isso, para aliviar essa tensão. E aí, talvez, né, buscar aquilo que te dê prazer. E a rotina talvez esteja assim. A minha ideia é a gente questionar tudo aquilo que estão nos impondo nesse momento e nos colocar quanto sujeitos nesse lugar aí que talvez seja mais adoecedor do que não fazer aquilo que estão nos propondo, sabe? Como, por exemplo, uma rotina. E aí, gente, como eu estava falando, né, o movimento, ele é algo muito importante para a gente quanto sujeito, nesse lugar de angústia, como lidar com essa angústia, como lidar com isso que está nos tomando, nos envolvendo o tempo inteiro. E aí, mais uma vez, a gente tem dois lados da moeda. Tem o lado do ócio, porque é preciso viver o ócio, né? É preciso, sim, viver uma angústia, é preciso viver um descontentamento, porque a vida não é felicidade o tempo inteiro. Né? Preciso, assim, hoje eu não estou afim de fazer nada, hoje eu não estou afim de ligar o computador, hoje eu não estou afim de ouvir uma notícia ruim. Ok, mas esse hoje não pode... É importante que nos dê movimento para o amanhã, sim, né? Amanhã, talvez, eu vá levantar e buscar alguma coisa para fazer. Talvez aquele projeto que a gente tem de anos, ele continue engavetado, mas você vai ter um movimento, cíclico, assim, buscar novos lugares para estar. Mas talvez no outro dia você esteja angustiado de novo, mas tudo bem, gente. Assim, a gente precisa saber lidar com esse lugar de angústia, a gente precisa saber lidar com esse não ter a felicidade, porque, né, a gente está vendo muito, assim, abre o Instagram, abre a internet, vamos ser positivos, vamos buscar coisas boas, vamos buscar felicidade, mas não está sendo possível para todo mundo viver esse lugar de felicidade agora, né? A gente está sendo embarreirado.
a gente não está podendo fantasiar, a gente não está podendo viver aquilo que mais nos dá prazer, buscar um desejo, assim, né, de correr na rua, de tomar uma cerveja com um amigo, de comer, sei lá, tomar um açaí, a gente não está podendo vivenciar isso. E, né, isso nos causa, isso nos provoca, isso nos traz, assim, um sentimento mesmo de aperto, de aniquilamento. E aí é saber lidar com isso, né? É saber encarar essa angústia e pensar assim, para lá, o que que eu vou fazer com isso, né? O que que eu tenho para fazer com isso? Hoje o que me resta é trabalhar. Então vamos trabalhar, vamos produzir, vamos abrir o computador e escrever, ou vamos abrir aí, vamos ver uma Netflix, e isso me faz produzir, né? Se isso me causa, né? É o lugar de causa que a gente está precisando vivenciar, né? E aí, acho que a gente fala para a maioria das pessoas aqui, são estudantes, docentes, pessoas que estão às voltas, né, com o cenário da UENF. E aí, tem uma questão que está trazendo um tanto de dificuldade para os estudantes, até para os docentes, eu tenho escutado um pouco sobre isso, que é online, né, esse trabalho online. Tem um trabalho a ser feito, mas é de uma forma diferente. O que que nos resta? Não é encarar isso, assim? Não é se movimentar diante disso? Muitos têm negado esse trabalho online, né? Muitos têm negado essas atividades online. Eu não sei lidar com isso, eu já estou há tantos anos em sala de aula, e aí eu só sei trabalhar lá com quadro, com ao vivo, com as pessoas me vendo, interagindo. Mas nesse momento não dá, não dá. E não dá para negar esse lugar de não poder fazer. É preciso olhar para isso, sim. Tá, para lá, né? Não dá para ir para a faculdade, não dá para dar aula para os meus alunos, ou não dá para assistir a aula do meu professor de forma presencial. Mas o que eu tenho aqui em mãos que eu possa fazer? Não é aí encarar essa situação e me adaptar a esse novo? Porque nós somos né, nós somos seres humanos e a gente tem essa capacidade de se adaptar ao novo. A gente tem a capacidade de ser reinventado, de se reinventar. E é preciso assumir esse lugar, né? Esse lugar de fazer alguma coisa por mim. E se esse fazer alguma coisa por mim é me reinventar, então vamos encarar essa situação, vamos encarar isso daí e criar estratégias, né? E mais uma vez eu trago, né, assim, o marco. É um movimento, a gente precisando de se movimentar. Apesar da quarentena estar nos trazendo, né, muitas questões aí, a gente está ouvindo falar, né? Tá difícil lidar com as pessoas dentro de casa, os pais não sabem, não estão sabendo lidar com os filhos, a gente já escutei, vocês devem estar cientes, matérias sobre a China, né, casais se separando, enfim, parece que está trazendo à tona só aquilo que já existia, né? A gente está tendo que olhar para esse sujeito que mora com a gente e ver assim, ó, ele não era dessa fantasia toda que eu estava pintando. Ele é um outro sujeito, né? E aí, isso é mais um causador de angústia. Mas será que a questão é mesmo me isolar dessa pessoa? Ou encontrar artifícios, mecanismos, sei lá como chamar isso, mas encontrar estratégias para a gente conseguir lidar com essa pessoa, conseguir lidar com isso que é nosso, sim, né? Um pai não pode se eximir de um filho dentro de casa, uma criança, você tem que se haver com isso. É seu, né? Talvez é seu marido, seja sua esposa, seu filho, seu irmão, sei lá, é a pessoa que divide o apartamento com você, mas é seu, né?
E aí, eu acho que essa quarentena está trazendo essa coisa para a gente, assim, de ter que se haver com aquilo que é nosso, né? As pessoas não estão se separando porque a quarentena provocou isso, mas as pessoas estão se separando porque a quarentena deu a eles esse lugar de estar juntos, se enxergar, né? Talvez eu escolhi me relacionar com essa pessoa sem enxergar ela. Eu fantasiei, eu pintei. E aí tem um real apresentado pra gente, né? Tem quem é realmente nu e cru. É esse sujeito aí que tem para você se relacionar, que você escolheu, né? E você fez um voto com ele. E aí, como lidar com esse sujeito? Não sei, não tem resposta, né? Não tem uma resposta pronta. Cabe a nós buscar, cabe a nós movimento, cabe a nós essa escuta a si mesmo, né? Olhar para si mesmo. E como eu disse, né, essa coisa do isolamento social tem nos trazido, a Denise também frisou bastante isso, uma privação do outro, uma privação de fantasiar, uma privação de criar, de imaginar, né? O que eu quero para o meu futuro, porque a gente não sabe como vai ser o amanhã, né? A nossa sociedade está sem esse amparo, assim. A fantasia é preciso, como eu disse, é preciso a gente buscar formas de elaborar todo esse contexto, mas a gente também tem sido privado disso. E talvez isso tenha nos trazido também um tanto de angústia. Mas, como eu também já falei, a gente tem artifícios para lidar com isso. E é aquilo, é ir para o ego, né? É voltar para si e se escutar aquilo que eu tenho de melhor para fazer por mim. Se esse melhor é viver uma angústia hoje, tudo bem. Amanhã pode não ser, assim. A gente não tem que estar feliz todo dia, né? Não é uma obrigação para ninguém. Não é uma obrigação para nenhum sujeito, principalmente nesse cenário. E é legal a gente pensar, gente, que apesar de estarmos privados de nos relacionar, mas nós temos uma ferramenta ao nosso favor, que é a internet, que é a transmissão online, que é, né, o Instagram, que é o WhatsApp. São coisas a nosso favor, assim. Podemos lançar a mão delas para nos estruturar? Devemos. Tem um monte de psicólogo atendendo online, isso é bem legal, assim, né? Dá para fazer uma análise, dá para fazer uma terapia online, tem surtido efeito, assim. Se está muito angustiante, procura ajuda também, dá palavra a isso aí que você está sentindo, né? Ou até mesmo se você não está afim, não está disposto a entrar num site terapêutico, tenta contato com um colega, diz assim, coloca a palavra nesse lugar aí que tanto te angustia, que com certeza vai trazer um movimento, né? Falar e se ouvir. E eu acho que é isso, assim, eu já falei um monte, né? Acho que a gente tem algumas perguntas aí, alguns questionamentos. Eu passo a palavra para o Leonardo. Obrigado, Mariana, pela sua contribuição. Acredito que são pontos delicados, né, que a gente pensa nesse cuidado, vamos dizer assim, de nós mesmos e com os outros, conhecendo esses outros também cotidiano, fora do cotidiano regular, convivendo com elas o tempo inteiro. E me parece que você colocou de uma forma em que a angústia é positiva nesse sentido, ela não precisa ser tratada abruptamente e tão pouco rechaçada a partir do que vem se convencionando aí chamar de positividade tóxica, né? Todo mundo está fazendo coisas maravilhosas nesse momento tão agudo, e os outros ficam, bom,
eu não estou conseguindo fazer, isso quer dizer que eu estou errado, quer dizer que eu sou um lixo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas medidas todas de vamos fazer bonito, abruptamente, e esquecer, como se utilizando seus termos, que há esses sujeitos, né, que precisam ser trabalhados, uma nova realidade, tá? E que muitas vezes, por mais que a angústia seja dolorosa e possa levar, né, conduzir a uma ansiedade, tá? Ela pode ser trabalhada, né, principalmente com a ajuda, né, de psicólogos, e é um ponto importante. E outra coisa importante também é que nós estamos falando isso no nosso métier aqui, né, de um público majoritariamente universitário, mas que a gente tem que lembrar também do pessoal que está em situação de vulnerabilidade, né, como é que dá para trabalhar com isso, tendo que ser, não podendo, vamos dizer assim, ficar em casa, né, muitas vezes, ou não tendo casa, né? Enfim, só um esclarecimento que houve um comentário aqui sobre aulas online. Nós não estamos, na UENF, nós não estamos realizando aula online, isso é uma discussão muito delicada, né, dessa passagem do modelo presencial para a EAD ou online, que são coisas diferentes, EAD e aula online, por enquanto estão sendo diferenciadas, mas ainda assim é um ponto de contenda e importante, né? Tem muitos detalhes, muitas coisas envolvidas aí. Eu quero parar o meu blá 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 aqui e ir direto para as perguntas e os comentários. Assim, o público está comentando muito bem, e eu vou passar algumas perguntas para vocês, contemplar algumas perguntas, tem muitos comentários e perguntas. E para os espectadores que estão aí, olhem no chat, vocês vão ver comentários do Roberto Faria, da Amanda, da própria Verusca, eles fazem parte do nosso projeto, né? Estão colocando informações extraídas das cartilhas da OMS, né? Colocando vídeos também, vídeos muito bons sobre esse assunto. Sim, eu pedi, como é um trabalho coletivo, eu pedi para o pessoal contribuir com essas informações extras, que a gente não pode, né, não dá tanto, não consegue dar tanta atenção aqui. E, assim, tem muita coisa. Eu vou começar com a do Paulo Diniz. Acredito que seja o Paulo que trabalhou no projeto do PIBIC, de extensão do PIBIC. A pergunta é, vocês vejam quem quer responder, como vocês acham que as pessoas que já apresentam um problema psiquiátrico ou psicológico devem ter seus atendimentos direcionados nesse momento de pandemia? E aí eu vou conectar com uma outra pergunta que ele fez, que estão ligadas. Em casos de crises de pacientes com esquizofrenia ou outros transtornos, em que existe a necessidade de buscar um atendimento de urgência, os pacientes não poderiam ter uma unidade que fizessem apenas atendimento de pacientes e transtornos mentais? É possível trazer para a inclusão social os pacientes com transtorno mental neste momento de pandemia? Eu vou abrir o microfone aqui de vocês. Então, nós temos os profissionais que permanecem em atendimento. O Conselho de Psicologia, ele não excluiu o atendimento, por exemplo, né? Nós estamos fazendo atendimento online, nos resguardando, né, em casa, todo mundo de quarentena, mas permanecemos em atendimento clínico. Os pacientes, eles não ficaram de mão, né, não ficaram à mercê aí desse contexto, não.
mesmo os pacientes que não sofrem de transtornos psiquiátricos. E esses que sofrem de transtorno psiquiátrico, os psiquiatras têm feito atendimento, e me parece que o atendimento, até o atendimento social, ele público, né, da rede, ele permanece. Claro que atendendo a demandas mais graves, talvez, se eu posso dizer assim, né, mas continua, assim, as pessoas têm sido assistidas, e tanto o Conselho de Psicologia quanto o pessoal da área da psiquiatria permanece em atendimento normal. E aí a outra pergunta, né, eu acho que é se é possível trazer para a inclusão social os pacientes com transtorno mental neste momento de pandemia. Olha, gente, eu acho que nesse momento não é tempo de pensar em inclusão social, não. Né? Não, todos nós estamos vivendo o tempo de ficar em casa mesmo, de nos excluir, infelizmente. Não é tempo de pensar em medida de tratamento para inclusão, né? Medida de inclusão, não só para os pacientes que sofrem de transtorno mental, mas para todos nós, assim. Beleza, algum comentário, Denise? Então, os postos continuam. E até na clínica mesmo, particular, caso aconteça alguma coisa com algum paciente, a gente vai fazer o quê, gente? É aquilo voltando àquele assunto. A gente tem que tomar cuidado com esse isolamento, essa quarentena. O que é isso? A gente vai poder, eu discordo assim um pouco dessa fala que a gente não pode mais fazer alguma coisa. Podemos sim. Foi aquilo que eu comentei, o vírus existe, ele está aqui. A gente vai aprender, vai ser um renascimento. A gente tem que aprender a conviver com ele. De que forma? Lavando as mãos, usando álcool gel, as máscaras. Se uma pessoa vier bater minha porta, não estou sentindo bem, telefonar, o que eu vou fazer? Não estou, eu preciso ter esse contato, essa presença. Eu vou fazer o quê? Manter a distância. Eu vou atender, sim, essa pessoa. Entendeu? É uma emergência, é uma urgência. Então, eu vou atender. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. O que a gente está pensando com relação a essa quarentena e esse isolamento? Não poderemos, não ficaremos trancados pelo resto da vida. Quantas pessoas saem, vão ao supermercado, vão comprar o pão, vão ao banco, vão ali na frente jogar o lixo, dar um passeio com o cachorro. O importante é a gente se cuidar, se proteger, entendeu? Porque a gente não vai viver numa redoma para o resto da vida. Iremos retornar à vida. Desculpa te interromper, mas é porque tem uma pergunta aqui que eu gostaria de direcionar em primeiro lugar para você. A Carolis Lima, ela pergunta, e as crianças? Como lidar com a ansiedade das nossas crianças em casa? E outra, também da Carolis, os divórcios também não estariam associados à economia do cuidado e à dificuldade por conta do machismo dos homens que agora têm que assumir suas tarefas domésticas e o cuidado em casa? Essa é a pergunta da Carolis. Só antes de você responder, o Roberto, ele inseriu aqui nos comentários uma parte da cartilha da OMS que trata desse ponto, tá? Mas gostaríamos aí da palavra de vocês também. Então, como a Mariana deixou assim esclarecido, nós temos que usar o quê? De artifícios, estratégias. O que a gente pode fazer nesse momento? As crianças estão acostumadas a uma rotina. Elas sofrem muito com isso. Horário para tudo, e vai para a escola, e é a van que vem buscar. O que está acontecendo nesse momento? Elas estão sentindo essa parada brusca que todos nós sentimos nas nossas vidas. Então, lançar mão dessas estratégias, fazendo o quê?
brincando com as crianças, desenhando, pintando, esclarecendo, sim, existe, educando, mostrando que existe um vírus, trazendo essas crianças para a realidade, de que isso está acontecendo. E lançar mão do quê? De um passeio, sim, à praia, num passeio, numa praia, entendeu? São várias coisas que a gente pode estar fazendo, usar tintas, canetinha. Esse momento de convívio é um momento importante. E se o papai não estava muito acostumado com isso, a mamãe que trabalha muito, gente, é uma nova realidade, estamos todos trancados. A gente vai lançar mão de criatividade nesse momento, para estar tentando o quê? Amenizar tanto sofrimento. Eu acho que é por aí, as estratégias. Mariana. Eu penso assim, né, que cabe a nós trazer um bocado de leveza a isso aí tão pesado que a gente está vivendo, né? E os pais estão inclusos nesse lugar aí, de trazer leveza para todas essas questões. Não sei, assim, talvez um pouco de menos regras, né, dentro de casa, talvez alivie essa tensão, assim, deixa a criançada ver um pouco mais de televisão, comer um chocolate e interagir com essa criança, né, trazer ela para o seu mundo também, né, e ir para o mundo dela. Eu acho que é até melhor ir para o mundo da criança, que é muito mais divertido. Não tem como, gente, deixar essa criança no ócio. Vamos dar atividade para elas, o que a Denise falou, né? Colocar elas para elaborar isso daí, né? Através de desenho, massinha, cozinhar com a criança, bota para te ajudar a limpar a casa e fazer as tarefas. E a gente sabe que a criança fica também de saco cheio de ficar em casa, assim como nós adultos. E tem que se haver com isso, assim, uma hora ela vai se dar conta de que é dentro de casa que a gente tem que se resolver. E pelo tempo, acho que eles já devem estar dando conta disso daí, né? De tem que ser dentro de casa. E quanto à outra questão do marido, né, que ela colocou, do machismo e tal, como eu disse, eu penso que essa quarentena só está trazendo à tona aquilo que já existia. Né? Se o marido não participativo, antes, ele não vai ser tão participativo em quarentena, a não ser que você convoque ele o tempo inteiro. E talvez seja isso que esteja faltando, assim, a esposa convocar um pouco mais esse marido aí, né? Mas talvez questionar esse homem, poxa, por que tem que ser só para mim, né? O que eu acho, o problema também é, em relação a isso, ainda de machismo e tarefas, enfim, o aumento de violência doméstica, né? Isso é outro ponto, que é o que você falou. Já convive com monstro há muito tempo. Né? E o fato de sair de casa, de não estar perto, de não conviver, algumas vezes ameniza. Eu estou falando aqui de orelhada, enfim, ameniza esse contato, e está menos encrenca. Bom, a gente já está avançando quase uma hora, mas eu queria destacar alguns comentários e algumas perguntas ainda. Eu espero que vocês tenham paciência. A Clara Cruz, ela pergunta: como vocês sugerem que nós, acadêmicos, lidemos com a autocobrança e a autossabotagem devido à dificuldade de gerenciar o tempo, além do estabelecimento de uma rotina saudável? Quem responde? Eu ou a Denise? Olha, assim, eu penso assim, que cada pessoa lida de forma subjetiva aquilo que está ali de frente para ela, entendeu? Sabemos que a gente, algumas estruturas, algumas pessoas, elas têm formas de estar assimilando.
Tem pessoas que negam. Por quê? É um mecanismo de defesa, entendeu? Essa nova realidade. Eu não quero, porque não é assim. Eu quero a presença do meu mestre, do meu professor, dos meus amigos. Todo mundo está sentindo falta dessas coisas. Mas o que acontece? É uma nova realidade. A gente tem que reaprender. Como o papai e a mamãe que não estão sabendo lidar com essa criança, viver tantas horas, tanto tempo, estamos reaprendendo muitas coisas que não sabíamos. Então, eu acho que cabe aí essas pazes com essas tarefas que estão chegando, né? A UEF, por exemplo, elas estão enviando as tarefas para os alunos, né? Não E, sei. assim, não, a gente mas, por exemplo, o Então, meu filho estuda numa faculdade pública aqui, e está chegando para ele tarefas, assim como a rede pública, municipal, né, com as crianças. Então, eu acho que está na hora da gente olhar. Eu tenho isso para fazer, se concentrar, trazer para a sua realidade. O que eu vou ter com isso? Né? Eu vou ter nota, eu vou estar aprendendo, aproveitando esse tempo que você tem livre, abrindo. Existem os grupos que a gente pode estar compartilhando com os amigos. Esse estudante está compartilhando essa dúvida com os amigos, entendeu? Eu acho que existem N formas de estar lidando com isso aí. antes de passar para a Mariana, eu vou complementar a pergunta da Clara com uma que é semelhante, que é da Isamara Gomes. Como lidar com a ansiedade que se intensifica nos pós-graduandos nesse período de quarentena? Quer falar, Mariana? Fala aí, Marina. Deixa eu abrir seu... vou abrir. Então, né, lidar com a ansiedade é o mesmo de lidar com a angústia. Cabe a cada sujeito encontrar a sua forma de elaborar e estruturar isso daí. Né? Como o Denise estava dizendo, a gente não vai conseguir dar conta de tudo como a gente dava antes nas nossas atividades normais, assim, né? De ir à universidade, de encontrar com pessoas. Não, agora é um outro tempo. Então, é um outro tempo mesmo, né? Não é só um outro tempo de um outro momento, mas um outro tempo de dar conta dos nossos afazeres. Talvez aquilo que eu conseguia né, fazer em um dia, eu vou levar 2 ou 3. E tudo bem, assim, gente. Ninguém está ditando uma regra para gente, né? Eu acho que é essa dificuldade do sujeito. Tem regras a seguir, mas não tem regras como lidar com essas regras, né? Não tem uma cartilha que diga assim, como lidar com isso daí. Não, vai caber a cada um encontrar o seu lugar. Se é preciso fazer mais reuniões, vamos fazer mais reuniões online. Se é preciso ler um pouco mais para escrever um texto, vamos ter que ler um pouco mais. Se é preciso de mais tempo, que se dê esse tempo, assim. Não vai dar para dar conta daquilo que a gente dava antes, no tempo que a gente dava antes, né? É um outro momento. Tem muita cobrança, né? A gente tem se cobrado muito de fazer o que fazíamos antes, sendo que o nosso contexto total mudou, não só o trabalho né, home office, mas o cenário da nossa vida mudou, não é mais o mesmo. Né? Alguns estão tendo que trabalhar em casa com criança, tendo que escrever, produzir com criança, tendo os afazeres domésticos. Não tem como dar conta como você dava antes, né? Tem que encontrar o seu jeito aí de dar conta disso daí, né? De encontrar a sua saída. Não vai ter uma cartilha da Organização Mundial da Saúde para dizer assim como você vai lidar com seus problemas. Acho que é tempo de olhar para eles, parar, né? Respirar e pensar o que eu vou fazer com isso daqui, o que eu posso fazer com isso daqui. Né?
Tem o que eu tenho e o que eu posso. E a gente tem que trabalhar nessa linha aí, né? Entre um e outro. Acho que é isso, assim. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo Leonardo, você. você está mudo. Perdão. A Rosana Rocha se dirige a Denise. Muito bom o debate, porém não entendi a sugestão da senhora Denise, pois somos orientados à restrição social. Por isso, sair neste momento e ir à praça, à praia, não está permitido. Só foi o comentário. Então, eu vou voltar novamente a esse assunto. Estamos em quarentena, temos que preservar a não transmissão do vírus. Mas eu acho que essa fala que não podemos, ela é assim amplamente assimilada pelas pessoas de forma subjetiva. O que eu deixo aqui é o seguinte, que nós podemos ir ali, não vamos andar as ruas sem necessidade, mas se a gente vai sair, a gente vai se proteger. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque nós não ficaremos trancados para o resto de nossas vidas. E estaremos voltando, assim, gradativamente às atividades com medidas de restrição. E podemos sair e dar um passeio, se protegidos, sabendo que temos que lavar as mãos, usar o álcool gel, as máscaras, mas podemos sair, fazer algo de necessário e voltar. Entendeu? Agora, um passeio, levar uma criança para pegar um sol, não vejo nada de alarmante nisso. Temos que nos alarmar, sim, com relação à nossa proteção. Olha, eu vou contar um caso aqui particular. Ontem eu fui a Campos e estava num lugar lá que no retorno eu peguei um Uber com uma amiga e a gente estava conversando e o rapaz do Uber fez uma pergunta assim para mim, para a gente, né? Vocês são da área de saúde, né? A gente estava conversando, porque eu vou trabalhar no hospital de campanha, de frente para o coronavírus. E aí ele perguntou assim, tem certeza que vocês vão estar trabalhando no hospital? Vocês não têm medo? Como que fica vocês diante disso tudo? Porque está morrendo muitas pessoas da linha de frente. Aí é aquilo que a gente tem que perguntar. Gente, se não tiver ninguém que vai fazer esse trabalho, assim como a pessoa que pega o lixo na nossa casa, entendeu? A pessoa, o médico, sei lá, o professor ganha pouco, mas é necessário o professor estar lá ensinando para o aluno. Então, é uma questão que você tem que pensar voltando a essa fala de sair ou não de casa. Você vai sair, mas você vai se proteger. Foi a resposta que eu dei, e que a minha amiga também deu. A gente falou assim, tem que ter alguém que faça esse trabalho, mas a gente fazer com consciência, com proteção, com vigilância, porque o vírus, ele existe, ele está aí, ele pode estar aqui do meu lado, entendeu? A gente tem que parar e prestar atenção nisso. Vai ser uma nova maneira da gente estar vivendo, porque esse vírus aí, ele não vai acabar assim tão rápido. Existem, né, a gente aqui que é da ciência, da área da saúde e da pesquisa, a gente sabe que não é feito assim. Demora. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que eu respondi. Se não respondi, eu posso retornar. Não estou te ouvindo. Estamos muito avançados no horário aqui, mas eu sempre quero, né, contemplar alguns comentários. Tem vários comentários bons, assim, eu agradeço a Érica Sodré,
e ao Peterson. E tem uma aqui da Camila Loivos. Minha maior dificuldade tem sido a concentração e o foco, né? Assim, é só um comentário para que contempla aqui o que a gente está falando. Porque o home office aumentou muito o volume de tarefas, trouxe à tona os desafios de adaptação e muitos conflitos com o gerenciamento do tempo. Aliado a isso, os prazos não mudam, as cobranças são as mesmas e a angústia é grande. Ainda acabamos tendo pessoas próximas doentes, acabamos, pela idade e saúde física, nos disponibilizando a ajudar quem precisa e tentar ajudar quem a gente puder. A angústia de ter alguém doente é muito grande. Então, acho que esse comentário contempla as situações que nós estávamos falando aqui, né? E, de certa forma, até contempla a pergunta das estudantes, né, que fizeram comentário aqui sobre pós-graduação, fala dessa nossa rotina com home office agora, né? Esse momento é um momento de constatações de desafios, enfim, não gosto desse termo, mas angústias, e que a gente vai ter que adaptar. Não adaptar no sentido tão passivo. Eu acho que a passividade aí também não dá, senão a gente também adoece. Mas organizar o próprio tempo e negociar, porque esse tempo nós trabalhamos numa instituição, né? Cada um a sua, enfim, mas nós trabalhamos, somos um coletivo, né? Então a gente tem que organizar entre nós aí uma rede de equilíbrio entre esses nossos horários, nossa rotina, de alguma maneira, né? Pelo menos eu aqui no alto da minha incompetência aí psicológica, eu acho que, assim, eu estou falando aqui para fazer um papel do senso comum aqui, né? E o que isso apresenta para a gente. E também acho que foi importante, nossa live foi importante, porque deu um certo tom, junto com o chat, deu um certo tom também da roda de conversa, né? Das pessoas também se ouvirem, se colocarem, aqui no caso, lerem, né? E aproveitarem as sugestões que o Roberto, a Amanda e a Clarissa estão colocando aqui. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha também. E eu só queria fazer um comentário, espero que rápido, que eu não fique numa digressão. Só para voltar um pouco nessa conversa da massificação de informações e a insegurança que isso provoca, né? Enquanto seres dotados de cognição, né, nós estamos pensando o tempo todo e tentando pensar em padrões, né, em reconhecer padrões no ambiente. E dependendo, como não somos limitados cognitivamente, nos sentidos, a percepção, nós dependemos de testemunhas que enviem notícias, né, e testemunhas que sejam confiáveis. A gente tem que pensar também quais são os nossos critérios para avaliar isso. Ainda mais hoje, com tanta desinformação, há muito descrédito, ou pelo menos desconfiança, em relação à mídia de modo geral. Seja a alternativa que nós temos por aqui, né, nesse mundo aqui, seja aquela já mainstream, né, nossos jornais e redes de TV já estabelecidos há alguns anos. E falando agora para um público universitário, de uma universidade cujo lema é aqui a ciência, é um momento importante também para a gente entender como é que a ciência funciona mesmo. E mais ainda, como é que a postura científica, ou antes até dela, uma postura intelectual, uma postura cognitiva intelectual, né, de investigação, um certo ceticismo e aprender também alguns elementos para filtrar essas informações, né? Então, esse recado fica assim, para a comunidade da universidade, de modo geral, que nós trabalhamos com conhecimento,
né? Então, o trabalho com conhecimento não é apenas o resultado dele lá milagroso, mas é todo um processo. E tem um processo também de divulgação dele, né? Processo de produção, processo de divulgação, de discussão, e aprendendo os conceitos, aprendendo como raciocinar a partir daquilo e a partir de determinados métodos também. Isso não pode ser desconsiderado, e enquanto professor de epistemologia e filosofia da ciência e não psicólogo, eu acredito que boa parte, de um certo modo, para lidar com essa angústia é aprender ciência, ou aprender, pelo menos, a aprender como entender o que está sendo dito, como funciona, por exemplo, o vírus, né? Ou como funciona o trabalho da ciência, ou como é que eu posso enfiar o dedo e criticar o cara que manda uma fake news, ou então a negligência. Como é que eu penso sobre a negligência de um chefe de Estado, né? Enfim, só pontuando aqui que, enquanto seres da universidade, nós precisamos utilizar aquilo que as nossas ferramentas, né, que usamos cotidianamente, tanto ensino, quanto pesquisa, quanto na extensão e até na administração. Tá? E, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a todos que enviaram comentários, o Dan Gabriel, Peterson Teixeira, a Mariana Monteiro, a Márcia Cipriano, e também o pessoal da equipe do projeto, ao Paulo, que mandou Verusca, e mandar um abraço aí também pela ajuda do pessoal da equipe com as informações aqui no chat. Já estamos com mais de 1h15 de live. Eu abro para vocês para últimas considerações nesse momento. E aí eu faço um fechamento em seguida. Vocês decidem quem começa. Então, uma coisa legal aí dessa enxurrada, né, essa infodemia, que é uma pandemia de informações, a gente tem aí como lançar mão do site do Ministério da Saúde, que ele disponibilizou 2 canais para averiguação das notícias, que é o Saúde Sem Fake News, que vocês podem estar entrando lá no site do Ministério da Saúde, que tem um número lá, no qual você joga essa informação e o corpo técnico vai estar avaliando se essa informação é verdadeira ou falsa. E tem o Disque Saúde, que é o 136, que é o canal direto que você tira todas as suas dúvidas com relação à doença, transmissão, contágio, até sintomas. Se você estiver sentindo mal, né? Se você não estiver bem, eles vão estar fazendo assim toda a orientação para você se sentir melhor, né? E apaziguar isso que você está sentindo. E é importante, né, a gente ficar ligado que informação é uma coisa muito boa, porém, a gente tirar um momento para isso e depois tem muitas outras coisas na vida nos esperando, entendeu? E estamos vivendo, sim, o vírus é uma realidade, mas temos a nossa própria vida. E agradecer a todos, a Mariana, o Leonardo, a Verusca, o Enf, aos nossos amigos que colaboraram para essa live. O material ficou, ó. E é isso aí. Obrigado, Denise. Obrigado pela participação. Mariana, é contigo. Então, eu quero deixar a seguinte questão. Se a gente, o tempo inteiro, a gente se queixa de que não temos tempo para nós, aproveitem esse tempo que nós temos para nós. Esse é o tempo de se escutar, né?
deixa as coisas virem mesmo, deixa aparecer, olha aí para esse sujeito que vive com você, de uma forma talvez mais carinhosa, vou botar essa palavra, né? E lide com isso aí que ele tem para te oferecer, né? Lide com você, lide com o outro, mas do seu jeito, da sua forma, na leveza que der. E se em algum momento tiver pesado, gente, não tem problema a gente chorar, não tem problema a gente se angustiar, não tem problema a gente gritar. Talvez ir lá no banheiro, tomar um banho quente, chorar o que tem para chorar e colocar para fora aquilo que está, né, causando, seja uma boa alternativa. Ou talvez comer uma panela de brigadeiro, um balde de pipoca, sentar no sofá e se afogar no Netflix. Cada um vai saber o seu lugar, assim, mas não se esquive de você. Não tem como se esquivar de você. E você tá aí, né? As suas questões estão aí aparecendo. Só que dá para lidar com elas. Você vai saber como, né? Não tem uma cartilha para responder, como eu já disse, mas você vai saber lidar com isso. E se não tá suportável, a gente não tem que tentar lidar com tudo sozinho. Tem pessoas aí para te apoiar. Procure um profissional que te dê um apoio, né? Tem, como eu disse, nós estamos fazendo atendimentos online. Procure aí um terapeuta, um analista, alguém para te ajudar a passar por isso. Porque talvez você esteja precisando falar e se escutar, porque falar só não basta, né? É preciso se escutar. Escutar o que é isso aí seu que está te trazendo, que está te causando, que está te provocando, né? E é isso, assim. Faço também um chamado para aqueles que puderem, quando a gente retornar às atividades, né, participarem da nossa roda. A gente está trazendo debates muito interessantes, questões muito interessantes para a roda. Não são debates, mas são questões levantadas e contamos com a participação de vocês lá para a gente continuar esse diálogo, que eu acho que a gente vai ter muito para elaborar junto. É isso. Obrigado, Mariana, muito obrigado. Antes de encerrar, tem algumas coisas. Primeiro, eu quero agradecer aqui a presença do David, da Sabrina, da Flávia, da professora Simone Teixeira, e a professora Verusca, nossa co-coordenadora, ela coloca uma recomendação, nos lembra aqui que a recomendação oficial é não sairmos de casa, né? Fique em casa, se você puder, tá? E na próxima, acredito que a próxima live será sobre o tema do ensino à distância, né? A tentativa de adaptação da modalidade de cursos com modalidade presencial para o ensino à distância. Não é trivial, é um assunto delicado, e eu aconselho que assistam, e, claro, aconselho e convido, né, que vocês estejam ligados na chamada para essa live. E é isso, a Mariana fez esse fechamento legal, né? Participem com tudo, se um dia as coisas voltarem ao normal não vai voltar, mas talvez retorne, talvez retorne diferente, não, retornará diferente de alguma maneira, a gente ainda não só está especulando. Para algum lugar a gente tem que ir, né, Leonardo? Isso aí. Mas, a princípio, o projeto, nós estamos aí, parados, né, não dá para fazer a roda, mas estamos aqui. Os estudantes, principalmente os estudantes da UENF, técnicos ou professores que quiserem conversar com a gente, alguma demanda, né? Alguns alunos já de um curso já se pronunciaram, não há nada certo ainda, mas estamos aguardando, né, para a gente trabalhar isso da melhor maneira possível. Mais uma vez, agradeço ao presidente da UENF, Ricardo, a vice-presidente Luciane e a Verusca, que entraram em contato comigo para
nos convidando aqui para fazer essa live. Acredito que tenha sido interessante e instrutiva de alguma forma, pelo menos para a gente expressar aqui um pouco, talvez, das angústias que está todo mundo aí sentindo nesse momento, né? E vamos conversando, né? Vamos fazendo cuidado de si, cuidado do outro, né? Da melhor maneira possível. Tá? Mais uma vez, a Verusca coloca aqui, semana que vem a live da Doenf será sobre ensino online, né? Sobre, como eu falei, essa questão aí entre presencial, o EAD, né? E é isso. Obrigado aí, Carlos Carvalho, Renato Quintanilha, tá? Denise, beijo, obrigado. Mariana, beijo, obrigado. Bom dia aí para todos. Valeu. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal.